estava fechado ali, acho que a primeira situação é a frustração, né? É a frustração. Às vezes até mesmo sem saber exatamente o que tu estás falando, sem saber a circunstância, mas a primeira impressão vem um sentimento de frustração, né? Pô, o indivíduo estávamos combinados e agora? Eu até brinquei aqui contigo, né? Te mandei uma mensagem bem cedinho dizendo, Josiel, não vai dar para ir. Sim. E logo em seguida eu disse, estou brincando, né? E aí, oscilou o humor? Então, né? Por quê? Muitas vezes a gente toma isso como verdade e depois nem vai buscar um diálogo com a pessoa. Sim. Cortou ali a amizade. Sim, saber o porquê, né? Saber e pode acontecer. Né? Como eu disse, todos nós estamos em uma batalha. Algumas personalidades, até mesmo desde a faculdade, né? Os professores já alertavam que até mesmo alguns pacientes, quando um profissional desmarca, podem levar isso para o pessoal. Enxergar como foi uma rejeição. Como uma rejeição. Isso é de personalidades. Tá? Então, a gente fala muito em depressão, ansiedade, mas pouco se fala sobre transtornos da personalidade. Que também promovem, tá, ideação suicida e outros tipos de pensamento que vão, de certa forma, fazendo acreditar que a pessoa está se defendendo, mas está se mantendo em um sofrimento. Por exemplo, uma pessoa que deixa de ir em um local porque é um local agradável para ela, mas lá existe uma pessoa que ela não gosta. Então eu não vou mais. Talvez um ambiente social, uma igreja, um clube. O que é isso? Autossabotagem. Porque tu não tem controle sobre o comportamento do outro. E ela acha que ela acredita, né, que não ir ali vai fazer bem para ela, mas ela se mantém isolada, sozinha dentro de casa em sofrimento. Será que isso é uma proteção adequada para ela? Será que realmente essa defesa que você criou está te fazendo bem? Então, a psicoterapia é muito importante para isso, né? E muitas vezes, né, nós estamos em um momento de avanço tecnológico desenfreado, né? E quando tu me convidou, tu falou sobre isso. Eu agora vou lembrando, né, sobre a tecnologia também, como pode afetar. O ChatGPT e outras IAs do momento, né, que são substituídas, né, que estão, de certa forma, as pessoas estão substituindo, melhor dizendo, por um psicólogo. Mas se tu mesmo perguntar para o ChatGPT se ele substitui um psicólogo, ele vai dizer que não. Porque ele não pode dar diagnóstico, ele não percebe nuances, detalhes, ele não pode promover a empatia. E falar aquilo que você quer ouvir não gera transformação, né? O psicólogo não vai te dizer exatamente o que tu tens que fazer. Mas é um processo guiado, determinado pelo tempo. O próprio Conselho Federal de Psicologia, né, em 2023 emitiu uma nota técnica, até por pedidos em departamentos públicos, né, sobre o tempo, outros pedidos que se fazem que talvez não sejam adequados, né, no processo psicoterapêutico. E ele diz assim, não se diz para um neurologista quais as ferramentas que ele deve utilizar. Também tu não vai dizer para o psicólogo como ele vai lidar com a terapia dele, o tempo necessário. E às vezes, né, em alguns departamentos, 20 minutos de atendimento, 10 minutos. Será que dá para acolher uma pessoa dessa forma? Ou a pessoa pode sair dali e dizer assim, nem ele me ouviu. Exatamente. E vão agravando aquela problemática, aqueles pensamentos, aquela crença que a pessoa pode ter de desamparo, de desamor. O quão é importante investir em saúde mental, né? E
pouco se fala sobre isso. Porque se olha muito para os fenômenos físicos, mas a nossa saúde mental é a base da saúde física. Né? Tanto é, Josiel, não sei se tu sabe, tu já ouviu falar sobre a febre psicogênica? O estresse pode causar febre? Pode. O estresse pode influenciar para dermatites? Se chama psicodermatose. Onde a liberação de cortisol pode afetar a produção de lipídios, deixando a pele mais seca, com isso trazendo irritações na pele. Claro que é um diagnóstico de exclusão, tá? Primeiro tu vai no clínico, o clínico vai fazer exames, vai te encaminhar para um dermatologista, tá? E pode não, e de repente aquilo não está funcionando. Há de se pensar. E lembrando aqui, cortando um pouquinho, essa questão principalmente relacionada a dermatites, né? Isso daí eu já vi em algumas circunstâncias, alguns exemplos, realmente, de pessoas que, questão de estresse, desenvolvem, né, na sua pele ali uma série de circunstâncias ali relacionadas ao estresse. Isso daí eu já vi falar. Assim também como diabetes tipo 2. A liberação contínua de cortisol, tá? De certa forma, faz com que ocorra uma liberação de glicose, tá? E com isso a resistência de insulina. Não é ela a causa principal, mas é um dos fatores para o diabetes tipo 2. Tá? E de repente a pessoa ignora esses fatos. E a vida dela continua vivendo no automático. Quantas situações que vão nos minando pouco a pouco. Até porque o tempo é breve, né? E eu não posso me alongar muito. Talvez vamos para algumas frases para identificar, tá? Uma possível ideação suicida. Por exemplo, o que devemos nos atentar. Frases como: não aguento mais viver. Tá? Pode ser um indicativo direto. A pessoa ficar procurando formas de praticar o ato. Queria ir dormir e não acordar. As coisas seriam melhores sem mim. De onde vêm esses pensamentos? Por que a pessoa acredita que as coisas seriam melhores sem ela? Então é tão importante essa relação entre a comunidade, né? Amigos, família. Eu já ia trazer uma ênfase acerca exatamente desse contexto, porque às vezes essas frases aí, elas são frases fortes, né, de impacto, mas hoje infelizmente às vezes passam desapercebidas, né? E tiradas como frescura. Como frescura, né? A gente vê no contexto familiar, né, eu não sirvo pra nada, né, eu não faço falta mesmo, vai passando, né? Vai passando, quer chamar a atenção, né? Exato, exatamente. E talvez a pessoa queira sim chamar a tua atenção. Sim. Dizer, olha, sim. eu tô doente, sim. Eu tô mal, eu não tô bem. E a pessoa vai ignorando. Aí tu chega num serviço de saúde, né? O que tu espera? Colocar aquilo ali pra fora. Daí entra aquilo que eu te disse, 10, 20 minutos vai conseguir? Vamos reduzir a complexidade que tem por trás dessas falas? Como eu te disse, o ChatGPT, ele vai conseguir, de certa forma, perceber isso? Uma pessoa que procura uma IA, por exemplo, talvez ela esteja com a autoestima tão baixa que ela reduz a complexidade da vida dela que uma máquina, né, entre aspas, poderia ajudar ela. Porque nas outras pessoas ela já não acredita mais. Quantas coisas a gente ouve no dia a dia que vão nos minando? Eu sou um peso para todos. É outra frase.
também serve de alerta. Você não vai mais se preocupar comigo. Quantas vezes um pai pode dizer para um filho, ou até mesmo um filho que cuida de um idoso, pode dizer para ele, só me traz incomodação. E como isso, né, de certa forma, impacta aquela pessoa. Nós temos que nos atentar, não é o que falamos, mas o como falamos. Nós podemos abordar temas complexos, não quer dizer que tu vai passar a mão no teu filho e deixar fazer o que ele, a mão na cabeça dele e ele fazer o que ele quer. Mas como tu tem abordado ele? Tá? Até porque falar sobre esse tema, tá, é um tema de saúde pública. A ONU, mencionando a OMS, né, nas suas páginas, diz que acontece que o suicídio é uma das causas de morte, né, no mundo, que acomete entre torno de 700 mil a 800 mil pessoas por ano. Por ano. É muita gente, né? Muita gente. Muita gente. No Brasil, boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, entre torno de 14 a 15 mil por ano de pessoas que morrem devido a isso, tá? E esses dados tu também pode encontrar no CVV, né, que é um Centro de Valorização à Vida, tá? Nas páginas desse órgão. Frases de desesperança. Nada do que eu faço faz diferença. Ideias de perfeccionismo. Essas ideias de perfeccionismo também podem entrar nessas questões de marketing sociais, né? Instagram. Não estou culpando o Instagram. Sim, sim. Nem o Facebook. Sim. Né? Uma ferramenta importante. Mas a pessoa que está ali só olhando aquilo ali pode gerar uma comparação, não pode? Existem estudos, existe um artigo, não lembro a referência do site, o local, mas falando agora me vem em mente, existe um estudo específico relacionando as redes sociais, né, usadas, não necessariamente usada, mas talvez quando elas são vistas com a percepção, exatamente o que tu vai falar agora, né, do que gera na minha mente, nos meus sentimentos, olhando para aquilo dali, né, não literalmente culpando a rede social, mas a forma que o indivíduo olha para ela, né, e de certa forma entendida de uma forma distorcida, né, os sentimentos que causam. Então existe um estudo acadêmico, inclusive, acerca dos males causados principalmente à questão da saúde mental aí. Sim, os padrões de beleza, padrões de sucesso, né? E como o marketing, de certa forma, pode te condicionar, né? Vou tentar trazer um exemplo básico aqui, né? Venda de bebidas, por exemplo. Como o marketing usa, de certa forma, a psicologia para criar a necessidade. Ele pode mostrar ali bebidas em um ambiente festivo, alegre. Então, tu está associando beber causa felicidade. Né? E tantos outros instrumentos tecnológicos, marcas de telefone, né, que de repente associam como sucesso, glamour. E a pessoa diz, eu preciso disso. Eu preciso disso. Para preencher um vazio. E esse vazio, né? Será que é no possuir isso que vai preencher? O quanto é importante se conhecer. E o processo psicoterapêutico te oferece isso. Né? Para lidar com esses fenômenos, ir te conhecendo pouco a pouco. Tá? Frases que soam como julgamento. Vamos entrar nisso. Isso é falta de fé e oração, como eu tinha falado no começo.
Será que padres, pastores não adoecem? E outras religiões? Será que realmente é falta de fé? Tu estás lutando porque tu é um pecador. Psicologia não se mistura com fé. Mas a gente tem que trabalhar dentro do contexto que aquelas pessoas conhecem, que aquelas pessoas estão inseridas. Isso é acolher? Dizer que tu está em sofrimento por falta de fé? Por falta de oração? Que peso essas palavras trazem para aquela pessoa? Ela se sente culpada, errada, acredita que ela realmente não serve para nada e que nem Deus perdoa ela. E se a gente olhar para um contexto até bíblico, Jesus chorou. Chorou quando seria crucificado. Chorou na perda de um amigo. E quantas vezes somos condicionados, Josiel, a suprimir as nossas emoções? Chorar é errado. Chorar é fraqueza. Principalmente até nós homens, né? O homem que chora às vezes é ridicularizado como fraco. Sim. E já ensina desde pequeno seu filho: homem não chora. E para que serve o choro, Josiel? Estudos também apontam que o choro, ele traz as tuas emoções para um nível de equilíbrio. Ele libera um hormônio chamado leucina encefalina, que de certa forma traz um alívio e te coloca em equilíbrio. Nós podemos chorar de tristeza como também de alegria. E esse choro tem uma função. Mas erroneamente, chorar é fraqueza. Mas ele é funcional para as pessoas. E às vezes, claro, que algumas pessoas não conseguem nem lidar com uma pessoa chorando na tua frente. Não sabe o que fazer. E eu te digo, só fique do lado. Não fique fazendo perguntas constantes para aquela pessoa. Porque isso aí, de certa forma, pode trazer uma pressão para aquela pessoa. Abrace, esteja do lado. Diga, eu estou aqui. Suprimir as emoções, né? Simplificar o sofrimento, né? O que é, de certa forma, simplificar o sofrimento da outra pessoa? Vai pegar um ar que passa. Uhum. Todo mundo passa por isso. E nem por isso pensa assim. Outra frase que gera comparações, mas cada ser é único. Invalidar o sofrimento, isso é frescura, você quer chamar a atenção, mas como eu te disse, tá? Às vezes ele quer chamar sim a tua atenção. É um pedido de socorro. Me ajuda que eu não aguento mais. Tem gente em situação pior, né? É só pensar positivo que melhora. O que é pensar positivo? Dentro do processo psicoterapêutico, não temos essa de, pensa positivo, que vai dar tudo certo. Até porque não podemos dar falsas esperanças, né, ao paciente, né? O médico, o psicólogo, não dá uma falsa esperança. Mas ele traz aquele paciente, né, em busca de pensamentos mais realistas, não positivos. O que eu posso fazer com esse problema? Quais as formas que eu posso lidar com isso aqui? E daí nós vamos trilhando juntos. Somos parceiros, né, naquele processo. Então, frases que talvez ajudem a acolher, né? Não quero me alongar muito porque já falta 10 minutos, né? Acolher. Estou aqui. Você não está sozinho. Você quer me contar o que está sendo?
veja bem, você quer me contar? Porque às vezes não é o momento, a pessoa não está preparada ainda para falar sobre aquele tema. E às vezes a pessoa vai lá, não, me fala. Ah, tu não gosta de mim mesmo, tu não confia em mim. Só bota aquela pressão. Principalmente com filhos, né? Que às vezes a pessoa se sente mais à vontade, né? Claro. Às vezes aquela pessoa só precisa perceber que tu estás ali. Que no momento certo ela vai vir e vai te falar o que ela está sentindo. Mas primeiro tu tem que te colocar à disposição dela. Não é de repente tu viver no automático e depois perceber que aquela pessoa está ali chorando num canto e tu querer pressionar. Tu quase nunca fala com ela. Daí de repente tu quer vir e falar e questionar e ela te conte tudo de uma hora para outra. Vá se colocando aos poucos do lado daquela pessoa, para aquela pessoa acreditar que pode confiar em ti. Isso é acolher. Sua vida é importante para mim. Você é importante. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer para aquela pessoa que nós amamos, né? Dizer um eu te amo. Vamos tentar quebrar esse ciclo, né? Que às vezes lá atrás, né? Os avôs tinham um jeitão mais rude, né? Não, falar eu te amo, deixa essa bobagem. Às vezes alguém precisa ouvir isso. Cada ser é único. Tem outras pessoas que, tá bom, já chega, sei que tu me ama. Tudo bem, mas outra pessoa precisa ouvir. Não é só, mas eu faço isso e faço aquilo por ti. Às vezes a pessoa precisa também ouvir. Não é comprar itens e dar presentes. Às vezes é ouvir, eu te amo. Um filho precisa ouvir isso. Uma mãe, um pai, né? Um avô, uma avó. Até mesmo amigos. Pô, cara, te amo. Mesmo na brincadeira, assim. O quanto isso é acolhedor. Um abraço. E quanto isso pode salvar vidas, né? Porque às vezes aquela pessoa tá lá no fundo do poço, né? Pensando que ninguém se importa com ela. Ninguém liga pra mim. Comparações reforçam a ideia que nunca estamos à altura. Evite comparar, né? Mas os pais fazem isso com os filhos às vezes, né? Mas tu viu o fulaninho? Fulaninho é um bom aluno, é um exemplar, é isso, é aquilo. O quanto isso vai minando a autoestima daquele teu filho ali? Não, tu errou. Mas eu acredito em ti, na próxima nós vamos acertar isso aqui. Do que tu ficar comparando, né? Porque cada ser é único. Então, Josiel, eu queria algumas considerações tuas, mas também vamos fazer um tipo de brincadeira aqui, né? Por que eu quero dizer que cada ser é único? Imagine que o nosso cérebro, Josiel, ele pega as informações fragmentadas e tenta dar um significado para elas. Quando eu cheguei aqui, eu disse que eu poderia chegar no corredor, não enxergar quem estivesse no fundo do corredor ali e não sorrir para essa pessoa. E essa pessoa poderia imaginar milhares de situações na cabeça dela. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua, ela tá séria, né? E a gente imagina. Já tira as nossas conclusões. Rotula, né? Então ele pega, né, o cérebro ele pega uma situação fragmentada e tenta dar um significado. O processo psicoterapêutico é ressignificar. É dar um novo significado às crenças que tu foi criando com o passar dos anos, com o passar das tuas vivências. Se eu te der uma palavra aqui, algumas letras, tá, soltas. Eu quero que tu pense, você aí de casa também pode pensar, em uma palavra que dá para formular com essas letras aqui. F, M e A.
O que tu pensaria, Josiel? Vamos falar de novo para o nosso ouvinte pegar também, assim como eu. F, M e A. F, M, A. Que palavra vem na tua cabeça? Vamos botar um fã incorreto aí no português, com M. Sim, pode ser. E o Eduardo? F, Falar. Fé. FMA, fé, pode vir forma, firma, fama. Por que o cérebro pegou essa palavra e cada um pensou de uma forma diferente? É baseado em suas vivências, tá? Quando nós nos deparamos com um problema, Josiel, o cérebro, ele busca lá no íntimo, lá nas nossas memórias, uma situação semelhante àquela que vivenciamos para resolver o problema presente. Tá? Então, os exemplos que a gente teve dos pais, aquilo que acreditamos ter e aquilo que acreditamos que não tivemos, tudo fará diferença no nosso íntimo. E vamos tentar resolver o problema baseado nessas vivências. Tá? Isso aqui é uma dinâmica básica. Por exemplo, PSO. O que tu pensa? PSO. O que vem na tua cabeça? Que palavras? Oxe. Possível. Piso, peso, posso. São todas palavras que podem ser formadas com essas letras. Então, nessa pequena brincadeira aqui que estamos fazendo, podemos perceber que a gente não pode ler mentes, né? Mas quantas vezes tentamos ler a mente do outro e entramos em sofrimento por causa disso, devido a isso? PST. PST. O que te vem na cabeça? PST. Ai, ai, ai. PST. Se abster, pode? Pode se abster. É uma resposta também, né? É uma resposta. Vai levar para um quadro, né? Declina. Declina. Gentileza. Posto, pasta. Uma pessoa que, por exemplo, um enfermeiro que trabalha em um posto de saúde, pode vir na cabeça dele. Sim. Posto. Primeira impressão. Né? Porque é a vivência dele. Mas nem tudo que tu pensa é uma verdade absoluta. Será que aquilo que tu está pensando do outro é uma verdade absoluta? Que provas tu tem? Tu não lê mentes. E tu não prevê o futuro. Mas isso é uma das bases, né, que vão nos adoecendo. Pegamos, né, situações fragmentadas e tentamos dar um significado para elas. Mas esse significado que estamos dando está nos ajudando ou está nos adoecendo mais? Que provas eu tenho que isso é real? Então, né, eu te convido, ouvinte, a fazer uma reflexão. Como tu tens lidado com as situações do dia a dia? Que significado tu tem dado às coisas, às pessoas, ao mundo? O mundo é mau? Nós vamos generalizando. O mundo é mau, Josiel? Quantas coisas boas também acontecem? Só que nós vamos minimizando isso e vamos nos isolando, vamos deixando de sair. Quantas coisas boas também podemos aproveitar no nosso dia a dia? Olhe para dentro de si mesmo e pergunte: qual foi a última vez que você deu uma gargalhada espontânea? Uma brincadeira que tu fez, que tu gostou muito? Às vezes porque esse mundo, né, tecnológico não tem te permitido mais a isso. O ser humano é um ser social. Mesmo rodeado de pessoas, pode vir momentos
O sentimento. Pode ser causado por um sentimento de incompreensão, inadequação, né? Pode vir tanto de fatores internos quanto externos. Então, é muito importante refletirmos acerca da saúde mental. Tá? Então, eu queria algumas considerações tuas, Josiel. E se tiver alguma pergunta... Estou tentando ver o nosso horário aí, por gentileza. Falta 3 minutinhos. Satisfação, doutor Regis. Satisfação, né? Finalmente veio, Eduardo, um convidado aqui que me aquietou, né? O ouvinte aqui fala e fala demais, fala mais que uma caturrita. Mas assim, ó, que programaço, cara. Né? Certamente o ouvinte que está do outro lado lá está tendo aí uma manhã proveitosíssima. Né? E eu, nos meus pensamentos aqui, nós precisamos do Dr. Rieger aqui numa próxima sexta aí, que for possível, né? Precisamos para dar continuidade, né? Falando ainda neste tema, abordando esses assuntos aí, que eu creio que foi de uma maneira espetacular, informativo. Veio, né, num contexto muito relacionado ao nosso cotidiano, né? Não veio nenhum termo mirabolantemente, né, técnico aqui que nós não compreendemos, né, que o ouvinte não venha compreender, perfeitamente colocado. E perfeito, né? Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer em nome da programação, né? Eu saio satisfeitíssimos hoje dessa programação. A sorte que está gravado ali. O pessoal do Facebook fica ligadinho, Instagram, vai rolar vários cortes depois. Vamos cortar, vamos lançar aí. E eu queria deixar, né, que tu deixasse aqui. Eu não posso atrapalhar. Eu falei muito nesse programa hoje. Pouco que eu falei foi muito, né? O próximo programa tu vai chegar aqui, vai falar, é tudo teu. Eu vou ficar bem quietinho. Tu deixasse aí pro nosso ouvinte, né, tuas redes sociais, teu telefone, como te encontrar, o endereço, né, do teu consultório, como é que é, daquele ouvinte, né, que precisa de melhores informações aí, né, que queira talvez receber um atendimento teu, né, ou talvez ligar para ti, né, talvez tirar uma dúvida, algo assim. Quero deixar teu critério agora para tu compartilhar aí com o nosso ouvinte. Só tenho a agradecer a oportunidade, Josiel. Então vou aproveitar rapidamente, né? Eu tenho um consultório aqui na Avenida Padre Simão, em Mostardas, né? Ao lado da Padaria Real, na frente da Igreja Universal. Também você pode me encontrar pelo telefone, né? Pelo WhatsApp 51997 90 3751. E também pelas redes sociais, @Rieger Ribeiro, né? Tem o Facebook, Rieger Ribeiro, e também tem o Instagram, tá? Então, foi um prazer estar aqui, que eu possa ter contribuído de alguma forma com quem nos ouviu essa manhã. Esta manhã, certamente contribuiu. E se tivermos aí uma disponibilidade, né, vamos conversando para a gente tentar aí numa próxima sexta-feira estar aí de novo conosco, porque foi de suma importância. De suma importância. Será um prazer, José. Um abraço. Abraço.